Um empate com um gosto de derrota, uma vergonha esse time do Corinthians em campo, uma vergonha, uma vergonha. Encontrar culpados, aí, meu amigo, isso é a coisa mais fácil que tem. O difícil é achar solução. O Corinthians fez uma péssima atuação, para mim foi muito mal escalado, mas a gente também não tem elenco. Então vai ser... a gente vai definir esse empate com gosto de derrota com uma soma de fatores e erros, tá? Corinthians escalado no 4-1-4-1, escalado no 4-1-4-1 mais uma vez, e para mim é uma vergonha, né, o que o Dorival tem feito. Uma das... Assim, o Dorival, eu já falei para vocês, ele é igual o Cuca. Ou ele acerta muito ou ele erra muito. E hoje, mais uma vez, ele escalou o time muito mal. Mas é bom a gente lembrar que quem montou esse time, Augusto Melo e Fabinho Soldado, montaram um time, meu amigo, montaram um time totalmente desequilibrado. Um time de jogadores mortos. O Martínez tinha acabado de entrar no jogo. Ele foi disputar uma corrida com o cara entrou na frente dele, tomou a bola dele e saiu andando. Time que não tem força física. Time morto fisicamente. Time desequilibrado fisicamente. Time horrível. Um time de jogadores tudo acima da idade, com prazo de validade. Contratações foram feitas somente pensando em fugir do rebaixamento. Ganhar a Libertadores ainda de prêmio. E aí foram campeões paulistas. Que ali foi, né, meu amigo? Ali foi o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, né? Ganhou. Eu avisei vocês que legal, a gente precisava desse título, mas que esse título ia custar caro para nós. E está custando. Aí começa o Dorival Júnior, uma decepção até agora, comandando o Corinthians. E é uma decepção. É uma decepção. Não adianta falar que o elenco é ruim. É. O Fabinho Soldado só contrata no meio do ano e não contrata no início do ano, que é uma estratégia totalmente errada, falida e de quem não é top em mercado, de gestor. Não é top. Um cara que só contrata no meio do ano, para mim, não é top. Quando terminou a temporada, na janela, eu falei, o Corinthians tem que contratar. É um erro abrir mão. Mas todo mundo começou a levar... É assim, no Corinthians é uma idolatria agora com todo mundo. Jogar o cara lá para cima, como se fosse o melhor do mundo, aí foi pro Podpah, Fabinho Soldado, mestre, não sei o quê. O cara se achou, não contratou ninguém, tá aí o resultado hoje. O resultado hoje é por causa do Fabinho Soldado. Ele, para mim, os erros dele e do Augusto estão acima do Ramon e do Dorival. Para mim, isso é fato. Para mim, isso é fato. É um elenco desequilibrado. Não tem um Eric Pulga, por exemplo, ali para atacar, para driblar. Não tem ninguém. Ele não contratou ninguém. Simplesmente ele trouxe um lateral, o Anchileri, porque o Emiliano insistiu bastante e conversou com o Anchileri para vir. Então, para mim, é o maior culpado, porque o elenco é fraco. Agora vamos para o Dorival. Independentemente do elenco ser fraco, do Fabinho ter errado na estratégia, o Dorival, ele não tá ganhando nenhuma nota, ele não tá ganhando nenhuma nota de 1 a 10, ele não tira 5 no Corinthians. Ele não tira 5 no Corinthians. Então, assim, não tem desculpas. Ah, mas o Yuri saiu. Ah, mas o Memphis ficou um tempo sem jogar. Agora o Yuri. O Garro. Não tem desculpa. Primeiro, Dorival Júnior, você está sendo teimoso. E a teimosia é um dos maiores defeitos do ser humano. Que isso chegue até você. Porque a sua teimosia no 4-1-4-1 é uma coisa absurda. Quem conhece o Corinthians, e eu não sei com quem, repito, não sei com quem você conversou quando chegou ao clube, alguém deveria ter te passado que o Antônio Oliveira tentou o 4-1-4-1, foi um fiasco. O Ramon Dias e o Emiliano tentaram o 4-1-4-1, também foi um fiasco. E você está insistindo. Esse é o único esquema que o Corinthians tem. Eu sei, ataca com linha de 3, enfim, igual todo mundo, a escolinha da CBF, né? O cursinho da CBF, linha de 3, todo mundo, qualquer time que vai jogar. Aliás, o Vitória hoje jogou no 5-4-1 o jogo todo. Vitória abdicou do jogo. A gente tinha que ter ganhado o jogo. Agora,
Existem culpados e não é um só. Mas agora eu tô falando dos seus erros, Dorival. 4-1-4-1, com Héctor Hernandes de ponta de lança, acabou. Aí é o fim da picada. Vou te falar, fazia tempo que eu não via decisão tão ruim no Corinthians. Onde você imaginou que o Héctor Hernandes poderia fazer linha de 4 jogando aberto na direita? Onde você viu isso? Ah, nos treinamentos. Não, eu queria saber onde você viu. Porque o Héctor Hernandes até agora não mostrou nada no Corinthians. Mas se tem uma coisa que ele não mostrou e ele não tem, é velocidade para jogar pelos lados. É força física para jogar pelos lados. Porque o Corinthians foi escalado com Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e Bidu. Entre as linhas, Ranielli, né? Porque você foi criticado por usar o Ranielli na segunda linha, você jogou ele para a primeira. É o que tem que fazer. Eu queria entender, né? Né? Como que você chegou a esse esquema, né? Colocando Héctor aqui. Héctor, Bidon, Michael, Thales e o Memphis lá na frente. Eu queria entender como é que você quer ganhar um jogo no Corinthians ou então emplacar com esse esquema. O time do Corinthians não tem velocidade. O time do Corinthians é um time que a característica do elenco, por ser mal montado, e é mal montado, não adianta os paga-pau do Fabinho Soldado que estão aqui discordar, é mal montado, elenco desequilibrado, e vou falar o que eu falei no passado, só a janela nos salva, tá? Eu não tô falando de rebaixamento não, porque eu nunca falei que o Corinthians ia cair no ano passado, só a janela vai fazer a gente brigar por alguma coisa esse ano, porque é um elenco desequilibrado, mas dava para melhorar. Dava para melhorar. Por exemplo, o Bidu podia jogar na segunda linha de 4. Agora, eu também quero criticar o Dorival na questão dos jogadores de beirada. Cara, quem que a gente tem? Se você falar que o Dorival tá bem, que a culpa é só do Fabinho, você tá errado. O Dorival tá muito mal. Se você falar que a culpa é só do Dorival, agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Irmãos. Tenta, tenta colocar a cabeça no lugar. Se você falar que a culpa é só do Fabinho, você tá mal. Você tá mal. Porque o Dorival tem muita culpa também. Não acerta nada. Se você falar que a culpa é só do Dorival, você também tá errado. Porque o elenco é fraco. O time do Corinthians está jogando muito pior do que jogava com o Ramon. E aí é inadmissível. Aí é inadmissível. Eu sinto que o Dorival não se sente em casa, não criou identificação, e sinto que o Dorival também não conhece nada do Corinthians. Não conhece nada. Se ele chegasse para mim e perguntasse, Samir, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer? Eu diria alguma coisa. Ele foi se informar com quem sobre o Corinthians? Eu não entendo até agora. Eu já vi o Dorival fazer excelentes trabalhos. Queria o Dorival? Pô, dos nomes que tinha, lógico que queria. Agora, eu não sou traíra de chegar aqui para você e falar, pô, gente, calma, vamos esperar. Nem isso eu tô fazendo. Eu tô aqui falando Dorival péssimo no Corinthians até agora. Por que você não pode ser sincero e falar assim, o Fabinho não é tudo isso? Desculpa, velho. Desculpa. E ele só trouxe o Hugo Souza depois de tomar um não do Santos, não conseguir tirar o Santos do Fortaleza, depois de não conseguir tirar o Walter do. Acho que estava no Cuiabá, e depois de não conseguir tirar o Tadeu do Goiás. O futebol, meu irmão, tá de mal a pior. Tá de mal a pior. Você acha que se existe um cara bom, quem é bom de executivo no Brasil? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O Fabinho, que vocês acham tão maravilhoso, contratou Alex Santana, um morto, contratou Héctor Hernandes. Olha aí os caras que ele contratou. Vai fazer essa lista aí. Kaká, comprou o Kaká, ainda pediu para comprar por 4 milhões de euros. Kaká, André Ramalho, mais quem? Fala aí. Fala os caras aí que ele contratou. Héctor, Alex Santana, tem mais aqui, eu não tô lembrando. Eu quero que vocês me ajudem. Thales, queriam pagar de qualquer jeito, tanto que fizeram de tudo para renovar o empréstimo do Thales. Eu falei, não renova. Não renova com o Thales. Ele é ruim. Charles, o Mateuzinho não, que não foi o. Que não foi o.
que não foi o Fabinho. Entendeu? Anchileri, tá? O Michael, né? O Michael. Nossa, o Michael, maravilhoso, né? Ô, Dorival, que mundo você vive, velho? Você tá indo para as coletivas falar que que recuperou o Michael, que recuperou o Kaká, que recuperou o Félix Torres, que recuperou... Pelo amor de Deus. Não tá fácil não, sabe? Me diz o Rafael Venuto, não tá. Pô, que mundo você vive? Dorival, eu não tenho nem coragem mais de ver suas coletivas. Você tá em outro mundo, cara. Você é Corinthians. Você chegou na seleção brasileira, você treinou o São Paulo, treinou o Palmeiras, treinou o Santos, mas eu preciso te falar também, com 20 anos de carreira, que o Corinthians é diferente de tudo, amigo. E outra, taticamente, você está muito errado e equivocado no 4-1-4-1. Para o 4-1-4-1 dar certo no Corinthians, eu só não vou apostar porque eu não aposto. Aliás, nem anuncio o bet aqui no meu canal. Se não apostaria contigo que para esse 4-1-4-1 dar certo no Corinthians, aposto com qualquer um que teria que chegar no mínimo 3 reforços. Jogador de beirada e volante quebra-linhas. A gente não tem nada disso e você quer fazer isso. E parece loucura que eu vou falar, mas eu vou falar. Não dá para você tirar o Memphis do jogo, velho. Por mais que ele não esteja fazendo nada. Sabe por quê, ô Dorival? Deixa eu te contar uma coisa. Acho que você não percebeu. O Memphis não tá no Flamengo. Você não tá no Flamengo. Você tinha Pedro, Gabigol. Eu vou tirar o Pedro. Vou pôr quem? Gabigol. Vou tirar o Luiz Araújo. Vai tirar o Luiz Araújo, mas ele tava correndo. Não, mas eu vou pôr o Michael. Caramba. Pô, eu vou tirar o Bruno Henrique. Vai tirar o Bruno Henrique, você é louco? Mas tem um Plata. Você não tá no Flamengo, velho. Cara, você não pode tirar o Memphis. Sabe por quê? Porque você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Hein? Você não tem ninguém. Ô, Fábio. Hein? Um abraço, querido. Você não tem ninguém, filho. O Memphis você não tira nunca. Eu não tô comparando o jogador, tá? Porque o Romário é um dos maiores da história do futebol mundial. Nem se compara nem Neymar com o Romário. Mas lembra do Romário no final de carreira? Não vai tirar. Tá fazendo alguma coisa? Não tá. Mas caiu nele é caixa. E, pô, o Garro entrou, filho. Você deixa o Memphis. O Garro entrou, você deixa o Memphis. Porque o Garro vai ter que tocar pro Thales. Você sabe quem é o Thales? Você sabe quem é o Thales? Ombros maravilhosos, mas não joga nada. E tinha torcedor aqui que queria que pagasse 15 milhões de euros nele. E eu não vou esquecer. Ah, o Depay mereceu sair. Ah, desculpe, velho. O Depay mereceu sair. Cara, ele tava jogando bem? Não tava jogando bem. Mas eu pergunto, quem tava? O Thales tava jogando bem? O Hector tava jogando bem? O Martínez tava jogando bem? O Michael tava jogando bem? O Bidon tava jogando bem? Pô, meu irmão, tá errado, velho. Ele tira o Memphis Depay e põe o Guinegão. Sabe quem é o Guinegão? Não é o Binegão que cantava com o D2, que mandava bem ainda na rima. É o Guinegão, meu irmão. E aí ele tira o Bidon para colocar o Rian, 6 por meia dúzia, 0-0 contra o Vitória. Ah, desculpe, velho. Quem falar essa que o Memphis tinha que sair, o Memphis tinha que sair, meu irmão. Você tinha que tirar o Bidon. Se quer colocar o Guinegão, coloca o Guinegão, mas você tira o Bidon. Recua o Martínez, recua o Martínez, recua o Martínez. E aí você põe lá na frente Memphis, Guinegão, Romero e o Garro armando. Pô, será que será que eu tô errado? Eu duvido que eu tô errado. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo um giro de informações do Corinthians, analisando a péssima partida do Corinthians ontem contra o Vitória. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações e vamos falar desse jogo, né? De falar dessa tristeza de você ver o Corinthians em campo na Neoquímica Arena, né? Dorival Júnior já tem um mês no Corinthians, já tá passando de um mês no Corinthians
e você até hoje não percebe nenhum padrão tático no time. O Corinthians de Dorival, na minha modesta opinião, hoje ele é pior do que o Corinthians de Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias. Para mim é muito pior. Quem sabe nessa parada aí para o Super Mundial de Clube, Dorival não consiga dar aí um padrão tático no time, porque até hoje o Corinthians não tem. Dorival não é bobo, Dorival é um treinador inteligente, ele confiou muito no que Fabinho Soldado falou para ele, né, quando foi negociar para a vinda do técnico para o Corinthians, após ter sido demitido da seleção brasileira. E tanto o Fabinho quanto o Dorival, eles já identificaram as carências do Corinthians. O Corinthians precisa de reforço. O time do Corinthians é um time fraco. É um elenco milionário, mas tecnicamente tem muitos jogadores do Corinthians que não pode vestir a camisa do Timão. Cara, a nossa defesa é um horror. Você assistiu o Corinthians, é um horror. Mateuzinho, tecnicamente, é fraco demais, né? Nós precisamos de qualificar esse elenco. Aí você percebe, e o Roberto não pôde jogar ontem. Aí você vê o ataque do Corinthians tá perdido em campo. Então, o Fabinho, que essa última semana acabou aí sendo cogitado para ser diretor executivo do Santos, se saísse ficaria pior. Se com o Fabinho Soldado está ruim, sem Fabinho ficaria pior. Porque o novo presidente, Osmar Stabile, tá mantendo o Fabinho Soldado. E Osmar Stabile mandou todos os diretores embora. Fabinho, um diretor remunerado, ficou. Claro que Fabinho perdeu força com a saída do presidente Augusto Melo. Mas mesmo assim é homem de confiança. Era do presidente Augusto Melo e é de Osmar Stabile. É um cara que conhece de mercado. É um cara que está no mercado há algum tempo. Tem muita credibilidade. Fabinho Soldado, sempre que passa, ele é cogitado por grandes clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro, o Internacional, recentemente o Santos, até o Bragantino, que é hoje um clube de empresários, é uma SAF, né? Já procurou Fabinho Soldado. Então, Fabinho Soldado tem trabalhado bastante para reforçar o elenco e sabe das necessidades, sabe das carências do Corinthians, junto com o Dorival Júnior. Corinthians, infelizmente, não tem dinheiro para contratar. Tenta aí comprar jogadores livre de mercado, jogadores de oportunidade, jogador que está insatisfeito no clube, jogadores que estão em final de contrato. Então são contratações por oportunidade, porque o Corinthians chegar hoje e desembolsar 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 15 milhões de euros num atleta, Corinthians não tem chance nenhuma. Até porque Osmar Stabile assumiu após o Augusto Melo ter sido destituído do cargo e disse que abriu todas as gavetas. Não encontrou R$1. Corinthians está no fundo do poço, está sem dinheiro e com uma dívida de 2,5 bilhões. Né? Então, se o Fabinho Soldado tivesse ido para o Santos, ficaria muito pior a situação do Corinthians. Dorival tem errado, na minha modesta opinião, Dorival tem errado. Por quê? Ele tem insistido no esquema 4-1-4-1. E Antônio Oliveira insistiu nesse esquema 4-1-4-1, errou. Ramon Dias insistiu nesse esquema de 4-1-4-1, também errou. Aí, ontem, para piorar a situação, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Ranieri, que faz a função do cabeça de área, acabou aí se machucando, né? E entrando o Martins. Martins não tem a mesma característica. Martins não tem essa qualidade para avançar com a bola. Martins é só um desarmador. O Ranieri tem mais essa capacidade de apoiar e sair jogando. Então, quando o Corinthians perdeu o Ranieri, aí você viu,
O Corinthians acabou tomando sufoco do Vitória, né? No final do primeiro tempo, então foi preciso do goleiro Hugo Souza trabalhar e fazer boas defesas, defesas importantíssimas e defesas difíceis, né? Thales Magno e Hector Hernandes, eles jogaram no lugar de Carrilho e de Yuri Alberto. O Thales Magno ontem não colocou o pé na bola. Esse cara, depois que renovou o contrato, não tem conseguido jogar no Corinthians. Então o Corinthians fica com um ataque fraco, frágil, sem capacidade nenhuma. Aí o Dorival colocou o Hector Hernandes. Hector Hernandes para jogar de meia ofensivo, mas buscando a bola nas laterais. Não tem capacidade, ele não tem capacidade de construir uma jogada. Não tem qualidade técnica. Teve algumas oportunidades, mas não sabe concluir com precisão. Aquele cara que chega e define o jogo. E Yuri Alberto é esse jogador. O Yuri Alberto está fazendo uma falta enorme no Corinthians. Yuri Alberto é aquele cara oportunista que, se ele tivesse ontem nesse jogo contra o Vitória, Corinthians teria ganhado. Porque as bolas que Thales Magno perde, que perde Hector Hernandes, e ontem entrou Romero também, que perde, não tem condições. Romero também está em baixa. Já falei de Romero aqui no Corinthians, já falei do artilheiro, um dos artilheiros da Arena, mas o Romero está em baixa, não está conseguindo. Então o Corinthians tem um ataque que não faz mal a nada. Não é aquele ataque agressivo, né, que pega a bola e sai jogando em velocidade, que vai pra dentro, driblando, passando, tocando. O ataque do Corinthians recebe a bola e retorna. Ontem eu assisti o jogo pela televisão. Cara, se você tiver problemas cardíacos, você infarta. Você não vê uma construção de jogada. Você não vê o Corinthians fazendo algo diferente. É impressionante. Sabe quando o Corinthians melhorou um pouquinho? O Corinthians melhorou um pouquinho no segundo tempo, com a entrada do meia argentino Rodrigo Garro. Aí o Corinthians passou a ter mais volume de jogo, o Corinthians passou a ter mais oportunidade, mas o ataque do Corinthians não faz gol. É complicado. E juntar Hector Hernandes, na minha modesta opinião, essa análise é minha, na minha opinião, se colocar Hector Hernandes, colocar Thales Magno e Romero, não joga os três não jogam igual o Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto tivesse ali, o jogo seria ontem. Seria outro ontem. Ao final do jogo, a torcida detonou. Detonou e com toda razão. Falou, tem que ter respeito para jogar com a camisa do Coringão. Tá certo a torcida. Por quê? Quando o Memphis Depay foi substituído ontem, a torcida manifestou insatisfação com o Memphis. Memphis não tem colocado o pé na bola. Um cara que ganha quase 5 milhões de reais por mês e não colocar o pé na bola, hein? É uma coisa sem explicação. Memphis não jogou nada. Rodrigo Garro, que entrou no segundo tempo, pra mim ontem ele jogou muito mais, voltando de lesão, tá? Voltando de uma lesão de praticamente 2 meses sem colocar o pé na bola, né? Entrou contra o Huracão um pouquinho, entrou ontem um pouquinho, não tá jogando em desde o início, porque ainda não tá na sua plena forma física. Então o Memphis não tá jogando nada, a torcida tá certo de cobrar, a torcida apoiou, né, o jogo inteiro e ao final a torcida criticou, detonou e principalmente pegou no pé do Memphis Depay, com toda a razão do mundo, porque o Memphis ganha um absurdo e não tem jogado nada. É bíblico. A Bíblia diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Então se você o Memphis que ganha 5 milhões, tem que cobrar dele. Tem que cobrar do Memphis. Tem que cobrar do Memphis, não tem que jogar nada. O time do Corinthians é um time de velho. O time do Corinthians, um elenco que foi montado para 1 ano, não foi um elenco montado para 3, 4 anos. Jogadores quase com tudo 30 anos. Um time cansado, um time sem vontade, um time desorganizado em campo, culpa do Dorival Júnior. Dorival Júnior até agora, na minha modesta opinião, é uma decepção.
É um bom treinador? É. Sim. Isso aí, ninguém vai tirar essa qualidade dele. Mas até hoje ele não tem conseguido fazer nada no Corinthians. Está sendo teimoso, muito teimoso, com esse sistema tático de 4-4-1. O Corinthians hoje é um time medroso. É um time medroso em campo. Um time que não tem coragem. Um time que tem uma folha salarial de 15 milhões de reais mensais. Tem apenas 15 pontos num campeonato de pontos corridos. Corinthians em 11ª rodada só tem 15 pontos. Praticamente um ponto por rodada. A Neoquímica Arena ontem, com mais de 44 mil pessoas pulsando, empurrando o time. Vitória é um time fraco. Vitória só não levou gol na partida de ontem contra o Corinthians. O resto levou gol em todos os jogos. Corinthians vive, na minha opinião, uma crise política, né? Dentro e fora de campo. Isso é uma vergonha. A torcida tá certo de criticar e ao final do jogo, o lateral direito, Mateuzinho, acabou aí, as câmeras mostraram, Mateuzinho batendo boca com o torcedor. E não tem, jogador não tem que discutir com o torcedor está em sua razão. Paga um ingresso caríssimo para ir ao campo ver um espetáculo, ver um time esforçado, ver um time jogando com vontade, não ver um time medroso, cansado, um time amedrontado em campo, sem vontade, desorganizado, não. O torcedor paga e tem o direito de cobrar com respeito, mas pode se manifestar na arquibancada. Pode se manifestar mostrando a sua insatisfação. O que não pode é fazer baderna, desordem, falta de respeito, não é permitido. Mas se manifestar a sua insatisfação na arquibancada, isso é permitido. O jogador não tem que falar nada, não tem que reclamar de nada. E Mateuzinho ontem, ao final do jogo, estava discutindo com o torcedor e sem razão nenhuma. Corinthians precisa jogar muito mais do que está jogando. Vive essa crise política sem fim. Indiciamento pela Polícia Civil, impeachment de Augusto Melo, destituição, né, saída do Corinthians. Aí vem, no sábado, a invasão, né, não é de torcedor não, tá, no Parque São Jorge, é de conselheiros, invasão, a tropa de choque foi acionada para ir até o Parque São Jorge. E não é para tirar torcedor não, tá? São conselheiros, profissionais do Corinthians. Então o Corinthians vive uma crise sem fim. Uma vergonha. Isso é vexatório para um clube de mais de 100 anos de vida. O Sport Corinthians Paulista é muito grande para ter umas pessoas dessas que falam em nome do Corinthians, que representam o Corinthians. O Corinthians é uma bagunça, é uma baderna, é lamentável tudo que está acontecendo. E isso que está acontecendo fora de campo, né? Essa gestão bagunçada do Corinthians, hoje ela está refletindo de forma diretamente dentro do campo. Aí, o Dorival Júnior já falou em outras oportunidades que isso aí não passa para dentro do campo. Passa sim, porque os jogadores tem que receber agora dia 5 mês trabalhado, não sabe se vai receber. Por quê? Porque o novo presidente Osmar Loz, que está em exercício, né, disse que não tem dinheiro. E aonde o Corinthians vai conseguir dinheiro para pagar a folha salarial? Jogadores também têm compromisso, né? Tem compromisso. O Memphis Depay ganha 5 milhões, mas outro jogador ganha 100, ganha 80, ganha 150. O cara acabou de comprar um apartamento, uma casa para a família. E aí, como é que vai honrar as parcelas? Como é que vai honrar os compromissos? Então no Corinthians hoje está tudo bagunçado, está tudo desorganizado. É triste para o Sport Clube Corinthians o que essas pessoas fazem com esse time amado, idolatrado no Brasil e no mundo. O Corinthians é uma das maiores torcidas do planeta, com quase 40 milhões de torcedores no mundo inteiro. Ficar vendo essas coisas que acontecem, essas pessoas que não podem estar lá para representar o Corinthians porque não está pensando no Corinthians, está pensando nelas próprias. E hoje todos deveriam estar pensando no Corinthians. Corinthians, com a arrecadação que tem, passou de 3 milhões de faturamento ontem e está devendo 2,5 bilhão. É inadmissível, é lamentável. Isso é surreal. Isso é surreal. Cara, eu fico, sabe, fico chateado, aborrecido
né? Porque ver um time com a grandeza que tem o nosso amado Clube Corinthians passando por uma situação vexatória na mídia. O Corinthians sai na mídia por conquistas, né? É por vitória. Parece que ganhou o Paulista, que tinha 6 anos que não ganhava nada, parece que ganhou o mundo, o Mundial de novo. Cara, Corinthians tem muitos anos que não tem uma sequência de título, né? Com investimento milionário, com patrocínios milionários. E cadê esse dinheiro? E o clube está no fundo do poço endividado? É surreal, é inadmissível. Não jogou nada ontem, jogadores estão preocupados, estão sentindo a pressão dessa crise externa do Corinthians e está afetando, porque o jogador não sabe se vai receber, porque o Osmar Ló falou que não tem, Osmar Stabile diz que não tem dinheiro. E aí, fiel? Eu quero saber da opinião de vocês. Registre seu comentário aqui no canal. O que vocês acharam do jogo ontem? O que vocês estão achando dessa crise política do Corinthians sem fim? Deixe seu comentário no vídeo. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.